Eu me achava muito nova na década de 60. Então, o golpe em si, o golpe de 64, eu não vivenciei politicamente muito intensamente. Eu só senti a repercussão em termos de que muita coisa estava mudando a partir daquele momento do golpe de 64. E a década toda de 60, eu não posso dizer que eu tenha vivenciado politicamente. Eu comecei a vivenciar em termos políticos a partir de 67, mais ou menos, quando eu comecei a me interessar por política e ter objetivos de fazer a faculdade ou de História ou de Ciências Sociais. Então, e mais dentro da faculdade de 69, eu comecei a conviver politicamente e a sentir de forma diferente. Comecei fazendo História, depois de 6 meses, aí eu achei que História não tinha nada a ver comigo e pedi transferência para o curso de Ciências Sociais. Como é que você conhece o Zé Milton Barbosa? Eu conheci o Zé Milton fazendo um curso de Realidades Brasileiras lá na Universidade Federal do Rio de Janeiro, do curso de Economia. Ele era um dos patrocinadores dentro da faculdade, da universidade, e eu cheguei a fazer esse curso e conheci o Zé Milton. Você sentia assim que ele era de fato muito cioso em relação à segurança, de não se expor muito? Porque eu tinha essa preocupação com ele. Logo que eu conheci o José Milton, eu conheci como universitário. Eu só fui saber, ele só foi abrir esse segredo em meados de 69. Quando nós já estávamos namorando e ele já confiava bem em mim, ele abriu essa questão e eu até duvidei que ele fosse militar, porque ele era tão politizado que na minha cabeça um militar não seria politizado como ele e nem estaria do lado de lá dos militares. E aos poucos aí ele foi me colocando e foi me politizando, inclusive. Eu devo a ele a minha politização, porque ele foi me dando livros, me colocando a par do que estava acontecendo, colocando as outras facetas dos acontecimentos. Mas ele prezava muito a segurança do que ele detinha como informações e do que ele podia falar. E eu já ingressei direto na LN. Eu não passei por outros partidos anteriores. E sabia que o José Milton tinha pertencido ao PCB, depois ao PCBR e decorrente disso a LN. Mas eu já ingressei via José Milton já direto na LN. E qual era o papel assim maior da mulher na Revolução, da mulher na luta? Os papéis da mulher e dos homens eram os mesmos na organização. Certas incumbências, certas ações eram tanto dadas às mulheres quanto aos homens. Nós auxiliávamos muito e fazíamos também ações, não havia distinção de papéis. Isso eu não sentia na organização. Não sentia em nada que a mulher fosse, como no mundo aqui fora, fosse poupada por ser mulher, de forma nenhuma. E tinha que se engajar da mesma forma quanto qualquer militante, seja homem ou mulher. Eu não sentia essa diferença de papéis. Eu fui com o Zé Milton do PCBR e nós estávamos impacientes porque sentimos o PCBR muito burocrático, como o PCB, e pesado, exatamente as críticas que fazia os grupos que já estavam colocando a revolução assim nas ruas, que era o pessoal da VPR, o pessoal o próprio pessoal do Brizola, que tentam a guerrilha em Caparaó. Então, nós saímos juntos do PCBR, eu e Zé Milton. E o que a gente faz? De verdade, Linda, o Zé Milton estava em contato com o pessoal do MR8 mais de Niterói. E eu, primeiramente, com o pessoal da LN. Então, houve uma espécie de um pacto entre nós, que a gente iria pesquisar, trazer documentos, tanto da LN como do MR8,
E o Zé Milton tinha claro uma coisa, que ele acreditava na guerrilha rural. Essa que seria consequente e que daria exatamente um nó na cabeça do regime, porque eles não teriam no campo como nos aniquilar. E na cidade seria um alvo fácil. Zé Milton foi um grande combatente, um companheiro que, se hoje nós estamos aqui com essa liberdade, foram pessoas como ele, um exemplo de coragem, de determinação, de companheirismo, de sacrifício e também ele já dizia para mim, o último encontro que eu tive com ele falava, olha, eu não vou me deixar prender porque eu estou sabendo que por visitantes que tiveram que eles não me querem vivo, até por isso. Quer dizer, se me pegarem, serão para me torturar, me matar torturando. Então, eu nunca vou deixar de andar armado. Como era o Zé Milton como figura humana? Era uma pessoa, aparentemente uma pessoa comum, mas era uma pessoa que se doava muito, era muito honesto, muito combativo, muito gozador. Ele tinha um espírito, uma espiritualidade incrível. Ele gozava tudo e todo mundo. E na época, inclusive, uma época nós estávamos no ônibus e uma menina virou para trás e falou, pai, olha um chinês. Aí ele perguntou, da China nacionalista ou da China comunista? Claro, e assim ele gozava, ele pilheriava com cada situação. Ele era uma pessoa muito especial, sempre se doava muito aos companheiros. Ele realmente foi um herói, eu devo a vida a ele, porque no ato, inclusive, que nós fomos presos, não fomos presos, ele foi morto e eu fui presa no mesmo dia. Então, para nós escaparmos, ele sempre me escudava, pedia para eu ir na frente pulando os muros, quando de uma blitz lá em São Paulo. E eu devo a vida a ele, porque embora eu tenha levado um tiro, Como foi esse tiro? Tem marcas desse tiro? Sim, tem. Foi aqui na fronte, do lado esquerdo. E eles nos levaram para Oban, mas eles atiraram no Zé Milton, que o Zé Milton estava com uma metralhadora ainda. Então, quando ele tentou engatar, a metralhadora falhou e eles atiraram nele, parece que com 3 tiros no peito. E ao mesmo tempo eu devo ter levado o tiro, deve ter sido bem ao mesmo tempo, porque eu desmaiei. Quando voltei do desmaio, ele estava com a cabeça pendida sobre o volante. Eu coloquei a cabeça dele para trás e como ele estava com os olhos entreabertos, eu achei que ele estava vivo, mas um sangue escorria e do nariz. E eu chamava, até que eu desmaiei de novo e acordei já na Oban. Um pouco antes, quando eles me puseram no carro da Oban e me perguntavam o nome e tal, e eu não sentia nada, nem o tiro, nem nada, só sentia que o Zé Milton não estava ali, quando ele estava antes no carro comigo. E depois, quando eu desmaiei, eu já estava no carro deles, dos policiais, e nos levaram para a Oban. Só que ele entrou numa sala e ele na posição vertical, como se tivesse morto. Entrou numa sala e me levaram para outra para ver se os companheiros me reconheciam, para depois, em seguida, me levarem para o hospital de clínicas para ser operada. E nós estávamos levantando os hospitais para Lídia, que tinha perdido uma mão há 2 dias antes, num treinamento de tiro. Então, ela foi soltar a granada. Quando a granada explodiu na mão dela, ela perdeu a mão. E estava com um torniquete até aquele momento. Então, ela tinha que fazer uma cirurgia de emergência. Quando nós estávamos vendo isso, foi que nós vimos a blitz, ali próximo da doutora Arnaldo, em São Paulo. E aí, nesse sobrado, a menina, o pessoal da casa não nos abriu. Então, nós fomos pulando muros para sair no outro lado desse quarteirão. Quando nós chegamos nesse outro lado, nós estávamos, passou um carro e nós tiramos o casal. Quando veio chegando parte da blitz que estava na rua anterior,
e veio nos fechando, foi aí o tiroteio. Foi dezembro? Foi 5 de dezembro de 1971. Dias depois, já na UBAN, depois de ter sido operada, perto de dezembro, perto do ano novo, eu descobri que estava grávida. E o meu filho passou a ter o nome, é homem, e passou a ter o nome José Milton. E foi a maior vitória, né, dele ter sobrevivido às torturas. Ele passou pela minha cela e disse: linda, você tem que falar mais coisas, você como mulher do Zé Milton sabe de mais coisas. Aí eu disse para ele que não sabia, que o Zé Milton era uma pessoa muito segura. E ele dizendo: como? Ele era comando regional, era comando nacional e detinha tantas informações, vai dizer que na intimidade ele não detinha esse tipo de... não usufruía desse tipo de coisa e dividia com você? E eu disse que não. Aí eu disse: olha, eu tenho a desconfiança, eu estou enjoando, eu tenho a desconfiança que eu esteja grávida. Ele disse: mais uma razão para você começar a falar. Noite de ano novo, pensa bem, que você tem muita coisa a falar. Passou aquele dia, do dia 31 para o dia 1º, passados uns 2 dias, o carcereiro veio, trouxe uma bacia na minha cela e disse para eu urinar ali. Eles levaram a urina e depois, no dia seguinte, disseram que houve a confirmação da gravidez. Mesmo assim, as torturas não cessaram. Elas permaneceram e durante toda a época de gravidez, até o dia do nascimento do José Milton, até o dia 28 de agosto, eu permaneci na UBAN. Aí, quando eu saí do hospital, eu estive no Hospital de Clínicas, aí eu já voltei para o presídio. E o José Milton permaneceu comigo lá no presídio Tiradentes até quase o 3º mês, quando aí eu fui chamada para o Rio para um inquérito. E como eu iria ficar na Polícia do Exército, na Barão de Mesquita, eles não permitiam que uma criança ficasse conosco. E aí é que eles me levaram para um cartório, ali mesmo, perto do presídio Tiradentes, para fazer o registro de nascimento. E o José Milton foi com a minha família. Meu irmão veio buscá-lo no presídio e levou-o para o Rio. Inclusive, o juiz não penitencie seu filho, chamando de José Milton, o filho de um subversivo que vai levar o nome e o estigma pelo resto da vida. Deu outro nome, mas aí era um juramento que eu tinha feito a mim mesma. Se fosse homem, seria um continuador do pai e teria o mesmo nome. E eu acho que valeu a pena. Embora nós estivéssemos em desigualdade muito grande, né? Eles detinham todo o poder da força e nós éramos uma minoria, mas uma minoria muito corajosa e achando que tínhamos todas as chances de vencer a batalha, as batalhas que se apresentavam. Mas muitos companheiros eram muito solidários, nós éramos muito unidos e outros tantos não, né? Ninguém sabe o que vai ser de uma pessoa sob a ameaça da tortura. Então, cada um sabe o seu ponto máximo, o seu limite. Então, aqueles que não conseguiram empreender uma luta gloriosa até o fim, eu acho que mesmo assim, esses acharam que valeu a pena. Nós fomos heróis numa época que boa parte do povo estava contra nós, porque eles que detinham poder durante... As comunicações. O crime é torturar. O crime é imprescritível e um crime que está em todas as sociedades no mundo é esse de um ser humano, uma pessoa já capturada, ser levada à tortura, muitas vezes gratuitamente, né, por perversidade. Quer dizer, a gente tem que ter uma profunda compreensão sobre os companheiros que tiveram um ponto de evolução menor do que o outro. O Zé Milton foi uma criança muito boa de se lidar, muito tranquila. Quando eu saí da prisão, ele tinha quase 3 anos de idade. E nesses 3 anos, ele ia te visitar na prisão?
o José Milton ia de vez em quando, porque quem cuidava mais dele era minha mãe e minha irmã. E a minha irmã, que cuidava dele, achava que o ambiente não era adequado para ele. Então, era uma guerra, eu sentindo muita falta do meu filho e ela impedindo que ele fosse. Mas eu consegui fazer com que ela cedesse. Ele ia, vez ou outra, me visitar. Teve uma vez que ele passou uma noite lá comigo. Eu tenho mãe porque eu não tenho pai. Aí eu dizia que ele tinha morrido, era uma ideia muito abstrata. Mais tarde, quando ele tinha 11 para 12 anos, é que eu comecei a contar sobre o pai dele. E ele, mais tarde, de tudo que eu contava, ele passou a ler, a se aprofundar e passou a ter o maior orgulho do pai. A ditadura em si foi uma época de repressão a tudo que fosse liberdade. Liberdade de ideia, liberdade de pensamento, liberdade de postura, liberdade de ter o que falar ou duvidar de certos conceitos na faculdade ou no ônibus. Houve censura total. Isso abateu muito todo o povo brasileiro e, pessoalmente, a mim. Você tinha medo de falar em sala de aula ou defender a tua ideia, porque você estava num curso que era muito politizado e eles colocavam policiais à paisana no meio de nós todos. Você encontrava policiais à paisana nos ônibus e as pessoas às vezes fustigavam para ver o que você falava, se era contra, se era a favor do governo, porque as pessoas nessa época eram mortas, presas. E foi uma época, esses 21 anos fez muito mal. Então os militares tomaram o poder e abafaram, como se dissessem para todos, ou calem a boca ou vão ser mortos, presos, excomungados. Uma das ações que eu tomei parte foi num restaurante lá em São Paulo, em que nós fizemos propaganda da ALN. Foi logo um pouco depois da morte do Marighella. Eu tive muito orgulho quando eu ouvi minha voz de comando diante daquele povo todo e eu fazendo a preleção que nós pertencíamos a um grupo que era contrário ao governo e sim, revolucionário. E as pessoas nos olhavam e eu dizia que nós não íamos machucar ninguém, nós só queríamos fazer propaganda da nossa organização e propagandear que a morte do Marighella tinha sido diferentemente do que eles tinham noticiado. É a ação que, embora não foi grande, mas foi a que eu guardo muito na memória, como uma ação que me deixou orgulhosa de ter participado. Depois. Ataca aí, Marquinhos, porque senão o sol vai embora. Me lembra muito o nascimento da Lita Prestes na prisão, a história de vocês. Esse momento que a gente está aqui vivendo, que fica para a história, que é o testemunho de você bebê, de você feto, fruto de um amor que sobreviveu à tortura, à morte, na casa das mortes que nós estivemos. Então, a pergunta que eu faria para você é o seguinte: de que maneira te toca você hoje está, depois já na idade da consciência, sabedor que você teve um pai herói? Hoje eu tenho 35 anos, eu não vivi a época, apesar de ter passado por tudo, porque eu praticamente nasci dentro de uma prisão, fruto de toda a luta contra o poder. Hoje, na verdade, eu só tomei consciência, só me foi contado o que aconteceu quando eu tinha 14, 15 anos de idade. Desde lá, me informei, li, entendi o que era todo esse movimento. E eu tenho orgulho, na verdade, de tudo que aconteceu, não só pelo o meu pai, como minha mãe. Minha mãe participou em todas, estava do lado dele, em todas as ações, sabia de muita coisa e participou muito.
Eu sei que ela foi um ponto de apoio e ele morreu principalmente para proteger ela, mesmo não sabendo que eu estava sendo gerado. Acho que o que aquela luta desencadeou foi tudo que... Ela desencadeou tudo o que aconteceu até agora. Eu acho que a volta à democracia, o regime militar, a consciência da sociedade para que esse regime militar saísse Eu acho que foi uma luta justa. Agora, se eu lutaria uma luta como essa, teria que ser botado. Eu sou idealista, mas eu não sei qual seria o meu comportamento, né, numa situação dessa. A impressão que eu tenho é que era uma pessoa muito boa, uma pessoa com um espírito lutador, um espírito, vamos lá, algo avançado, alguém que sabia lutar pelos seus ideais, tinha coragem para lutar por ele, não só por ele, como pelos outros, e fazer com que as ideias que ele tinha como ideais fossem passadas a todos. Na noite que ele desertou do Exército, ele trabalhava como radiotelegrafista do Exército, lá no Palácio no Duque Ministério, de Caxias, lá na Presidente Vargas, no Rio de Janeiro. Então ele recebeu uma informação de que um amigo dele ia ser preso. E ele, sem pensar duas vezes, ele foi avisar esse amigo para sair do apartamento, que iam prendê-lo, e nem se preocupou que ele estivesse fardado, ele nem pensou nisso. Então, e no dia seguinte ele desertou. Ele foi avisar o amigo no meio da madrugada, tirou-o do apartamento e assim foi a deserção dele. Porque o porteiro denunciou que uma pessoa fardada tinha ido no meio da madrugada e que os dois tinham saído pela portaria. Isso é prova do companheirismo dele. Ele não pensava nele, ele pensava nos companheiros, na luta, na batalha que ele tinha por travar durante a vida toda que ele estivesse nas organizações que era defendendo o ideal dele. O Paulo VI, baseado na teoria do Santo Agostinho, ele na sua bula papal, ali está na sua encíclica, que um povo tem direito de se rebelar, de pegar em armas, de se revolucionar, fazer uma revolução, quando está debaixo de uma ditadura cruel e demorada e prolongada. Então a igreja também nos apoiou. A igreja que no começo foi conservadora, ela por fim ela vem dar um checkmate também na tirania. Então exemplos como Dom Helder Câmara, que ele falava assim: quando eu dou uma esmola, todo mundo me chama de santo, né? Mas quando eu quero dirimir, acabar com a pobreza, discutir as causas da miséria, me chamam de comunista, terrorista, né? Então eles foram obrigados a nos fazer concessões, né, Olinda? No começo nos chamavam de terrorista, depois de subversivo, depois de pessoas ilegais, até que já foi uma concessão. Nós não éramos traficantes, nós não éramos ladrões, nós não éramos em nenhum momento desumanos, nós tínhamos um pacto de jamais torturar. Então eu acho isso importante, a nossa postura moral, a nossa ética, né? Que a gente tem que tomar cuidado o tempo todo, a gente tem que tomar cuidado com a tirania. Você agora é pai, o tirano dá um pouco dentro de nós, quando a gente, ser psicólogo, a gente fala tantos nãos para os filhos da gente: não faça isso, não corra, fale baixo. O seu xadrez está no sangue, viu? Porque o Zé Milton adorava xadrez. É verdade. E ele, uma das últimas coisas que ele me disse: olha só, é a primeira coisa que eu pego, das poucas coisas que eu tenho, né? Quando eu tenho que correr, mudar de um apartamento para outro, é meu tabuleiro de xadrez, peças e um livrinho que eu tinha dado a ele, me parece que era de Smyslov. Xadrez eu nem sabia que estava no sangue. Na verdade, eu sempre gostei de xadrez. Sempre gostei, desde criança, sempre participei na escola, partidas, campeonatos. Realmente
pra mim é uma surpresa. Eu ainda Ah, sim, meu pai jogava xadrez. a alçada do meu pai nunca foi achada. Ah, não? Não, Ah, me ela fala nunca sobre foi isso. identificada. Eles, quando eu estava lá, ainda sob tortura, eles disseram e deram uma certidão de óbito dizendo que a ossada estaria em Perus, mas nunca foi encontrada. Em Perus eles colocaram muitas outras ossadas, nunca foi identificada como dele. Eu recebi do Direitos Humanos, da Secretaria de Direitos Humanos, para recolherem meu DNA para identificação das ossadas que acharam no cemitério do Embu, para tentar identificar, mas até hoje. Olha, eu e minha namorada, Zé Milton e Linda, tomamos muitos chopes juntos também. É verdade. Nós brindávamos a vida, as liberdades. A gente dizia assim, um dia essa liberdade vai raiar de novo entre nós. Zé Milton era também extremamente brincalhão, para não dizer gozador também. E ele falou assim, nego, eu acho que eu vou desbundar, pô. Esses putos desses operários, nada de se levantar, a gente tá nessa briga aí, esses caras estão pensando o quê? A gente luta por eles. Eu me lembro de eu fazendo uma mudança de Zé Milton, e ele disse, pô, eu falei com o cara ali se ele podia me dar uma mão e o sacana não me ajudou a carregar o guarda-roupa. A gente lutando por esses putos e ele, eu vou desbundar. Tinha de tudo. Hasta la vitória sempre. Mas a gente tinha umas instruções de segurança assim. O Zé falou assim, ô Sori, lá está o companheiro, você me faz um favor, não olha para ele, tal. Olha, o cara estava quase que parado assim, eu dirigi quase que batendo assim, sem olhar, nunca vi, não erguia. Não olhei esse companheiro, porque a gente sabia que por isso que eu perdoo quem foi torturado. Não é brincadeira não, cara. É muito fácil o cara dizer, abriu a boca. Cara, vem cá, o cara diz, não, padre não fala segredo confessional, maçom não fala, Rosa Cruz não fala, se não torturado. Entendeu? Não é tortura, é uma sessão de ciência de arrancar, não é interrogatório. Realmente uma ciência é arrancada. Todo tipo de coação. Se eles soubessem que você talvez não sabe, é uma coisa. Se eles souberem que você sabe, aí é outra. Bom, você está na rua, vem dizer que você não sabe onde é que você mora. Você tem que dizer onde você mora. Não sei, aí você vai pro pau. Tudo bem, você vai ganhar as horas todas necessárias para o cara saber. Se eu não chegar até 6 horas da noite, a operação barata voa, tu vai embora. Entendeu? Aí você segura. Mas chega uma hora que aí eles começam com um papo. Depois 3 tapas na tua cara. Depois te joga no chão e 10 caras te dão soco, chutes, entendeu? Choque elétrico. Entendeu? Pau de arara. Aí depois, tira a roupa dele. Aí, pau de arara. Depois começa, você fica sem comer, sem beber, e sem dormir. Aí vem o sono da verdade, te dá um remédio para te dar uma caganeira. E você não sabe nem onde está. Efetivamente a gente ia perder aquela história. Agora imagina um cara de 24 anos discutindo com um ex-deputado federal constituinte do Comitê Central do PCB, que já tinha conhecido todos os países do mundo, tanto capitalismo, e um duelo ideológico muito desigual, né? Então eu saí dali convencido e ia para os meus pontos. Mas chegava lá, eu disse, gente, eu acho que a gente deveria tocar aí ir para o exterior. Não, companheiro, você está... Nós vamos ganhar a garotada. Então, eu poderia deixar de ir no ponto, de levar, às vezes os caras me davam, vamos supor, R$2.000, esses R$2.000 você dá R$500 para pagar a pensão de banco. Ou então me dava roupa para eu entregar, N coisas, né? Um apartamento que eu aluguei que eu tinha que levar a chave pro cara. Eu podia... Como é que você sai disso? Mesmo você sabendo que a guerra está perdida, não tem mais coisa nenhuma, nós não somos mais ninguém. Então eu com o Zé Milton, o último encontro nosso, ele disse, ele falou assim, eu não vou botar aqui porque não é bom a gente dizer que a gente era um bando.
Nós não éramos um bando, nós não éramos um bando na Pião. A Pião era um sanguinário, nós não éramos sanguinários. Nós éramos cheios de ideais, cheios de pureza, entendeu? Mas como é que você sai dessa? Ele vai deixar de ir lá onde ele ainda está com a moça com a mão amputada porque houve um acidente. E como é que você entra e como é que você não sai, né?